Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá! Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta Combinados. E eu acho que o nome certo dela é Acordos, mas aqui em casa a gente fala combinado, tipo, combinado? Essa ferramenta eu acho que é uma das mais legais. Por outro lado, ela é uma das que mais fáceis de ser mal interpretadas, na minha opinião, tá? Então eu vou tentar explicar bem direitinho, vou tentar dar exemplos bem claros, e daí no próximo vídeo a gente vai falar sobre ela na prática e o que pode nos atrapalhar. Então, primeiro, essa ferramenta dos acordos ou combinados, ela é muito legal para a gente conseguir envolver a criança no dia a dia, de forma muito prática, na busca das soluções para as coisas que a gente vivencia e na participação da organização da vida da família. Então, a gente envolver a criança nisso ajuda a criança a se sentir útil, importante e amada, que são as três coisas que a gente precisa sempre cuidar para que a criança se sinta parte, sabe? A gente sempre quer sentir parte, a gente sempre quer sentir que a gente é importante. E para a criança, isso, quando ela está se sentindo assim, ela evita, ou não é que ela evita, a gente previne mau comportamento da criança, porque muitas vezes a criança se comporta mal por algo indevido, tipo, ela quer chamar atenção, mesmo que seja uma atenção negativa, por exemplo, quando ela não tá se sentindo observada, quando ela não tá se sentindo importante. Tem uma moça que eu gosto bastante, no Instagram ela fala bastante sobre isso também, e ela tem o termo encher o potinho de amor da criança. Então, se a criança se sente amada, né, se ela tá com esse, entre aspas, esse potinho de amor cheio, ela se sente bem, e com isso ela tá muito mais propensa a colaborar do que se comportar mal, do que ter desafio de comportamento, tá? Então, como que funciona essa ferramenta? O combinados, ele vai ser realmente isso que o nome diz, vai ser um combinado entre as partes envolvidas. Então, como que a gente faz? A gente, quando tem alguma questão na casa que precisa ser resolvida, que precisa de solução, você chama as crianças e juntos a gente busca uma solução. Nesse juntos a gente busca uma solução, lembra aquela história de brainstorming, né, no escritório? Então, brainstorming, cocriação, que tá tudo pipocando por aí no mundo dos adultos, tem tudo a ver com essa ferramenta e tem tudo a ver com as habilidades que a gente desenvolve aqui. Então, aqui a gente, primeiro, né, quando a gente participa de algo, a gente tem muito mais chance de colaborar com aquilo, porque a gente se sente parte, a gente sente que a nossa voz tem vez, e a gente quer que aquilo dê certo também, muito mais do que quando algo é imposto pra gente, né? Essa ferramenta também ajuda a criança a desenvolver a busca por soluções e exercitar esse comprometimento. Uma vez que eu fiz parte disso, desse combinado, dessa busca de soluções, eu também faço parte da responsabilidade para que isso dê certo. E eu também preciso seguir isso, né? Então, essas coisas, por exemplo, de cocriação, que daí faz brainstorming, tem sempre aquelas regras, né? Nenhuma ideia besta, a gente vai ter essa regra aqui também. Então, no combinado, quando você tem uma questão para solucionar na tua casa, ou algo que precisa ser combinado, conversado, acordado, você chama as crianças, então vou tentar ser mais estruturada, vai. Você chama as crianças, né? E aí você coloca o problema. Qual é o problema? Então a gente tem que resolver isso. O que vocês acham que a gente pode fazer? Todo mundo pode dar opinião. Todo mundo. E, inclusive e especialmente as crianças. Cada um dá a sua opinião. Não existe ideia besta. A gente não julga as ideias. Todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem direito de dar quantas ideias quiser. Nós, como adultos, claro, precisamos conduzir para que a solução seja dentro do aceitável, dentro do que precisa ser feito, né? Mas o fato da gente dar esse espaço de escuta
e de fala para a criança já ajuda ela a se sentir parte da solução. E aí vamos lá, então tá todo mundo junto, as crianças sugerindo várias coisas, você vai conduzindo. Ah, tá, beleza. Não, legal, se a gente fizer assim, mas então vamos pensar em fazer assim, pode ser, nananã. Uma vez que tá todo mundo de acordo, então ok, gente, o combinado é, ou o acordo é, assim, assim, assado. Ok? Ok. Tá combinado. É um acordo. E aí você vai exercitar isso, né? Então vai surgir a situação que você discutiu ali. E aí, se a criança não cumpriu o que foi combinado, você relembra. Ô, fulano, lembra que a gente falou? Lembra do nosso combinado, que era assim, assim, assado? Então, nessa situação, a gente combinou que ia fazer assim? Ah, lembro. Então, tá bom. Se você combinou, relembrou, e ainda assim a criança não está fazendo combinado, essa é a parte muito importante e que a gente muitas vezes não faz direito. A gente precisa agir. Se a criança não tá fazendo combinado, mesmo depois da gente ter relembrado, a gente precisa agir com amor. E às vezes isso é difícil. Não é o agir autoritário, não é o agir permissivo, é o agir com amor. Colocando o limite de forma clara e gentil. Eu vou dar alguns exemplos só para deixar mais claro, assim, eu acho que talvez está um pouco abstrato ainda. Então vamos lá, ferramenta do combinado. Aqui em casa eu uso muito essa ferramenta quando eu tenho que fazer alguma coisa com as crianças que elas precisam seguir certas regras. Então, por exemplo, vamos ao mercado, vamos na casa de alguém, vamos em alguma loja, vamos viajar de avião, sei lá, qualquer coisa que ela precise seguir regras e que é um ambiente que talvez dê espaço para ela querer zoar por mundo afora. Então, vou dar um exemplo do mercado. Primeiro exemplo. Pra mim, de verdade, chegou uma hora que era tipo uma tortura eu ir com as crianças no mercado. Porque era o tempo inteiro, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, daí queria subir no carrinho, queria descer do carrinho, queria subir no carrinho de novo, queria descer do carrinho, aí um queria subir aonde o outro tava, só tinha uma cadeirinha, daí o outro queria trocar, e daí eles começavam a brigar e virava uma confusão. Que eu ficava nervosa, estressada, eu não conseguia ficar de boa, zen, agarrada no Buda, não conseguia, e dava só problema, eu brigava, era grossa, e pô, ia tudo por água abaixo. Aí um dia eu cheguei e falei, gente, então eu estava indo ao mercado, 5 minutos antes de ir no mercado, Ju, Arthur, vem aqui um pouquinho que a mamãe quer conversar com vocês. Olha só, a gente precisa ir ao mercado, expliquei o problema, primeira coisa. A gente precisa ir ao mercado, a gente tem que comprar um monte de coisa para nossa casa e eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Eu sei que às vezes é chato, porque no mercado vocês não podem sair correndo, não podem ficar brincando, precisa ficar quietinho junto comigo e junto com o carrinho. Eu sei disso, mas eu preciso da ajuda de vocês. O que vocês acham que a gente pode fazer ou como vocês acham que a gente pode fazer no mercado para vocês conseguirem ficar bonitinhos com a mamãe sem fazer bagunça? E aí eu deixei eles falarem. Então, a Júlia falou, já sei, a gente pode escolher uma coisa que você vai dar de presente pra gente. Ah, tá bom. Que mais? Arthur, o que você acha? A gente pode ir com carrinho de criança. Carrinho de criança, gente, pra mim é ainda pior, porque daí cada criança quer ir pra um lugar, você tenta segurar o carrinho, a criança não quer, fica brava da zona. Ah, mas eu só escutei, não falei? Não falei não. Ah, tá bom, tá. Olha, sabe o que eu acho? E se cada um de vocês fosse responsável por me ajudar com uma parte do mercado? Por exemplo, o Arthur pode segurar as compras e a Júlia pode tirar da prateleira. E aí a Júlia tira, dá pro Arthur e o Arthur coloca dentro do carrinho. O que vocês acham? Ah, eles ficaram animados. Ah, legal, boa. Então tá, pode ser assim então? O Arthur vai pegar as compras e colocar no carrinho. E a Júlia vai escolher as compras da prateleira e vai dar pro Arthur. Aí vocês juntos, num time, vocês vão me ajudar a comprar as coisas que a gente precisa. Legal? Nossa, legal, ok.
Eu não tive que ficar falando que a ideia não era boa, por exemplo, da Júlia. Eu não vou trocar. Ir ao mercado e se comportar dentro do esperado no mercado não pode ser recompensado com um presente. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Pra gente não ficar trocando os comportamentos da criança com presente. Não era isso que eu queria. Eu também não queria a ideia do carrinho, porque ia ser uma zona. Mais do que já é. Então, de alguma forma, a gente conduz, né? Pra chegar naquela conclusão. Ok, então beleza, fomos ao mercado. Daí, o que aconteceu no mercado? Chegou uma certa hora que o Arthur já tava de saco cheio de estar sentado na cadeirinha, de estar só colocando as compras no carrinho. E ele começou a fazer bagunça. E aí, eu lembrei ele do que a gente tinha combinado. Relembrei ele. Ele continuou não gostando e fazendo bagunça. Então, o que eu fiz? Eu tive que agir. E, às vezes, o nosso agir tá limitado pela situação. O que eu podia fazer? Eu não tinha muita escolha. Eu tinha que continuar fazendo a compra e eu tinha que terminar a compra. Então, eu agi. O que eu fiz? Tirei ele da cadeirinha e peguei ele no colo. Continuou não funcionando, porque daí eu mesma não conseguia mais direito fazer. Bom, vou ter uma outra ideia. Então, eu falei, Arthur, qual desses você acha mais bonito do que já tava no carrinho? Ah, esse. Você quer segurar esse pra mamãe na sua mãozinha? Só você pode segurar. Ninguém mais vai poder segurar, só você. Você quer? Ah, eu quero. E aí foi assim que eu consegui ir ao mercado. Então, teve um combinado, teve um relembrar, teve o agir. Não deu muito certo o jeito que eu agi, porque não me ajudou. E aí eu tive que recombinar. Um segundo exemplo, quando vem alguém em casa. Normalmente, quando vem alguém em casa, as crianças começam a fazer muita bagunça, porque aí elas não querem só a minha atenção, elas querem a minha atenção e a atenção do outro adulto. E muitas vezes elas ficam interrompendo o tempo inteiro para conversar com o adulto, para chamar atenção para o adulto ir lá brincar com elas, para mostrar o brinquedo X, o Y, Z, o desenho, blá, blá, blá. Então, eu acabei... cheguei, chamei as dois. Olha, pessoal, a Sandra, nossa vizinha, vai vir aqui pra gente tomar café. Vai ter lanchinho, vai ter bolo, vai ter pão. Só que a Sandra tá vindo conversar com a mamãe. A Sandra não tá vindo brincar com as crianças. O que vocês acham que a gente pode fazer pra vocês se sentirem melhor quando ela estiver aqui e vocês não puderem ficar brincando com ela o tempo inteiro porque ela veio conversar com a mamãe? O que vai ajudar vocês a deixar os adultos conversarem? Aí a Júlia falou, a gente pode ficar vendo um filminho. Filminho só no final de semana. Mas eu não falei isso. Ela deu a ideia, a gente aceita, recebe. Ok, pode ver um filminho. O que mais que a gente pode fazer? Aí o Arthur falou, sei lá, que ele queria ficar no meu colo. Deu, ficar no meu colo o tempo inteiro não vai dar. Mas olha, que tal, então, quando ela chegar, vocês mostram um desenho pra ela, pergunta pra ela o que ela quer que vocês desenhem, e enquanto vocês desenham, a mamãe conversa com a Sandra. Aí, quando vocês terminarem, vocês podem mostrar o desenho e depois vocês voltam a desenhar mais. O que vocês acham? Achamos legal, ok, então tá bom, combinado. Falo combinado. Então, beleza. Então, a Sandra vai vir conversar com a mamãe, conversa de adulto. Vocês podem mostrar um desenho pra ela, podem ver com ela o que elas querem que vocês desenham, e aí vocês ficam desenhando e depois vocês mostram, ok? Ok. Aí, gente, é assim, ó. Não adianta a gente ter a expectativa de que a criança vai cumprir 100% toda hora os combinados. Eles não vão cumprir, muitas vezes eles não vão cumprir. E tudo bem, o importante é a gente exercitar isso, porque cada vez vai ficando mais fácil, cada vez vai ficando mais no esquema e mais natural. Então, nesse caso, óbvio que eles, em algum momento, descumpriram o combinado. Eu juro que queria ficar o tempo inteiro falando com a Sandra e mostrando todos os desenhos possíveis. E aí eu relembrei. Lembra, filha, o que a gente tinha combinado? Era um desenho, isso. E você já perguntou pra Sandra o que ela quer que você desenhe? Já. Então, pode ir lá desenhar. E aí o Arthur, menor, pra ele é mais difícil ainda, então ele ficou bem entediado em algum momento e começou a gritar e queria só brincar comigo, queria subir no meu colo e queria ficar só com a mamãe e darará. E aí, a gente tinha combinado, eu já tinha relembrado, e aí nessa hora o que a gente tem que fazer? Agir. Só que às vezes é chato agir. Eu tive que sair da sala com ele, estava aqui com a visita, falei, dá licença, tirei ele, a criança gritando, chorando porque queria só a mamãe, trouxe ele pro quarto,
acalmei ele, conversei com ele, e aí uma hora ele aceitou, entendeu? A gente voltou e eu continuei conversando com ela. Esse agir, se ele é feito grosso, com raiva, ele é quase que uma punição. E a ideia é que não é punir. A ideia é a gente ensinar a criança a, quando tem um problema, buscar a solução e cumprir aquilo que foi proposto para a solução. Esse comprometimento com a outra pessoa, esse comprometimento com o time, isso é importante a criança aprender. Não é retaliar, não é punir, não é isso que a gente quer, né? E aí, enfim, então a gente voltou. Às vezes o que eu acho muito é que esse agir não é legal, né? Você tem que sair do lugar e você tem que fazer isso, porque se você não faz, a coisa vira uma bola de neve, só piora e você acaba sendo permissiva, porque aí você não vai dar o limite claro. O limite precisa estar claro. A Sandra veio aqui conversar comigo e é aí que a gente fica. Não tem muito espaço para ficar mudando isso, né? Então, enfim, quando eu voltei pra sala, ficou claro esse limite. Não, agora é a hora da mamãe conversar com a Sandra. É a hora dos adultos conversarem e as crianças precisam brincar. E se você quiser compartilhar comigo a sua experiência, se você quiser me contar alguma coisa, por favor, manda um direct, me manda uma mensagem no Instagram, @anaflamarques com Z, que eu vou adorar escutar também o relato de vocês.